Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno. Hoje eu vou ensinar para vocês como resolver o desafio de inversão de árvore binária aqui no LeetCode. Antes de tudo, a gente precisa entender um pouco, pelo menos o básico, do que seria uma árvore binária. Uma árvore binária nada mais é do que uma estrutura de dados onde, basicamente, nós temos um pai e temos dois filhos. Por isso se dá o nome de binário. Reparem aqui, por exemplo, nós temos um 4, que é o nó pai, assim que chamamos, e temos dois caminhos, né, dois filhos possíveis. O filho da esquerda, que é o 2, e o filho da direita, que é o 7. Essa estrutura de dados eu vou falar com mais detalhes em outro vídeo. O objetivo desse é realmente só a inversão. Vou deixar anexado nos comentários também o próximo vídeo que fala melhor sobre os conceitos de árvore binário e o que é possível fazer com essa estrutura. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui um primeiro exemplo, um pouco mais fácil do que o exemplo do LeetCode. Nós vamos entender o que tem que fazer. Depois eu vou dar a resolução com o exemplo do LeetCode. E por fim, nós vamos ao código. Vamos lá? Bom, pessoal, cria aqui uma árvore binária bem simples, uma árvore binária que contém apenas um root pai e dois filhos, um nó pai e dois filhos. E agora eu vou mostrar para vocês como basicamente seria a inversão. A inversão, pessoal, ela sempre segue uma premissa, que é a seguinte: mantenha o nodo pai, inverta os nodos filhos. Essa é uma premissa que a gente vai acabar seguindo daqui em diante para a gente conseguir resolver esse desafio, tudo bem? Então, aqui do lado, eu vou até puxar essa árvore um pouquinho mais para cá. E aqui do lado, eu vou invertê-la. Bom, se a premissa é manter o nó pai, eu estou mantendo o 1 aqui em cima. E agora a premissa é a inversão dos nós filhos. Então eu vou pegar o 3 e passar para a esquerda, onde originalmente ele estava na direita, e eu vou pegar o 2 e passá-lo para a direita, onde originalmente ele estava na esquerda. Simples assim, nós invertemos uma árvore binária. Mas e se a árvore binária for maior? Agora eu vou pegar o exemplo do próprio LeetCode e vou mostrar para vocês como acontece. Bom, pessoal, nós temos aqui basicamente o exemplo do LeetCode. Eu copiei o print que eu havia mandado, que eu havia colocado inicialmente no vídeo, e o nosso objetivo agora é inverter essa árvore binária para gerar o resultado que o LeetCode espera e também o resultado que é esperado de um tipo de algoritmo como esse. Nós vamos inverter esse carinha agora. Bom, mantendo a regra, eu mantenho o nodo pai, então eu estarei copiando 4 e inverto os seus filhos. Então eu coloco o 7 aqui e coloco o 2 aqui no cantinho. Deixa eu tentar arrumar mais espaço aqui no ScaleDraw. Então, basicamente, o primeiro nível já aconteceu. Mas se vocês repararem bem, tanto o 7 quanto o 2 possuem filhos. E agora? E nesse caso, vamos primeiro entender como está hoje. Hoje, o sistema já está assim, ok? Tanto o 7 quanto o 2, eles mantiveram seus filhos na mesma ordem. Nós invertemos o nó de cima, porém os seus filhos ainda estão em ordem original. Agora, eu vou considerar que o 7 é o meu nó pai. Se vocês olharem bem, o 7 é como se fosse uma árvore de parentesco mesmo. Nós temos aqui o 4, que é pai do 7 e do 2. O 7 é pai do 6 e do 8. Então, nesse caso, é correto eu voltar para o primeiro estágio. Se eu considerar o 7 como o nó pai, nesse caso vai ser mais simples. Eu mantenho o 7 na posição que ele já está e inverto tanto o 6 quanto o 8. E assim o algoritmo vai funcionar. Então, eu vou basicamente inverter esses dois e também inverter. A mesma regra que eu acabei de explicar para o 7, ela se aplica para o 2 também.
Ora, se eu considerei o 7 como pai, é correto eu considerar o 2 como pai também. Então, vamos considerar como pai, eu vou deixar vermelhinho aqui, e, opa, e vamos inverter os seus filhos. Pronto. Dessa forma, a gente acabou de inverter uma árvore binária, né? O que tanto falam por aí de inversão de árvore binária, nós acabamos de fazer de forma bem simples. Esse algoritmo, pessoal, ele vai receber o nome de Depth First Search. Basicamente é um algoritmo de quase que procura em profundidade, né? Nós vamos, a partir de um nó pai, descer por toda a árvore binária até seu nível mais baixo e as premissas que nós adotamos inicialmente, elas serão mantidas a cada estágio da minha descida. Cada vez que eu desço a minha árvore binária, eu reseto a minha condição. Exemplo, desci do 7 ou do 4 para o 7. Lembra que no começo eu falei que eu vou considerar o 7 como pai? Perfeito. Então a gente cumpriu essa condição daqui. Vou até pintar de verdinho. E agora? Agora eu tenho dois filhos. Antes eu tinha aqui, né, 6 e 8. E eu inverti 8 e 6. Então eu inverti os filhos. Como meus filhos não têm mais filhos, a gente chama isso de caso base. Eu vou mostrar para vocês melhor no código agora. Chegando no código aqui, pessoal, basicamente a gente vai ter o print que eu acabei de mostrar e a inversão que eu acabei de fazer. Reparem que os dois exemplos que eu usei, eles se baseiam muito no que está no LeetCode, tirando que aquele meu primeiro exemplo mais simples, a ordem estava diferente, mas para esse caso não importa a ordem que eu coloquei, né, os nodos, o que importa é o resultado final. Então, e o conceito por trás, né? Então, vamos começar. Como a gente vai fazer um algoritmo de recursividade, nós precisamos criar um caso base. Eu estou fazendo em JavaScript, mas o conceito ele pode ser aplicado para qualquer linguagem, ok? Nós precisamos adicionar um caso base. O meu caso base vai ser quando eu não tiver nada. Ou, para ficar até mais legível, quando o meu root for nulo. Significa que não tem mais para onde eu descer. O meu root vai ser nulo ou quando eu não tiver um nó, ou quando o meu filho da esquerda for nulo, ou quando o meu filho da direita for nulo, ok? Então, nesse caso tanto faz, eu vou retornar nulo, porque tanto faz, eu não quero fazer nada com essa operação. Esse era o primeiro passo. Lembram qual era o segundo passo? Vamos ver aqui. Mantenha o nodo pai. Beleza, é só não fazer absolutamente nada, que nós já mantemos o nodo pai. E inverta os filhos. Bom, para inverter os filhos, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer root.left, root.right, recebe root.right, perdão, root.right e root.left. Para quem não conhece essa sintaxe do JavaScript, pessoal, basicamente o que eu estou fazendo é criar uma temp, que eu poderia chamar de left, e aí eu faço root.right recebe root.left e root.left recebe root.right. Acho que aqui eu só me embananei aqui. É a mesma coisa, tá, pessoal? Esses códigos, eles são similares. Eu só estou fazendo um corta-caminho. Ao invés de eu ficar colocando todas essas linhas, eu coloquei isso daqui. Então, beleza. Nós, vamos voltar para cá, invertemos os nodos filhos. O que que falta, pessoal, para a gente fazer para conseguir completar esse algoritmo? Nós precisamos agora considerar tanto o 2 quanto o nosso set como nodos pais. O que que eu vou fazer? Eu vou chamar a minha própria função de forma recursiva e colocar root.left e tree root.right. A questão de começar por left ou por right, pouco importa, pessoal. Como existem alguns algoritmos que precisa começar por left, eu geralmente começo por left. Eu posso entrar em mais detalhes sobre isso em vídeos futuros. Se ficar alguma dúvida também sobre recursividade, eu posso tentar ajudar.
Por fim, o que é solicitado pelo exercício? É solicitado que nós retornamos, para a gente retornar, né, o root. Então, returne root. Pronto. O tão perigoso e tão temido algoritmo de inversão de árvore binária foi feito com pouquíssimas linhas. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, por favor, que eu vou procurar ajudar vocês. E é isso. Um ótimo dia a todos.